Eu lutei contra a procrastinação praticamente a minha vida inteira, durante a adolescência, na transição da adolescência para a vida adulta e uma grande parte da vida adulta. Por quê? Eu tinha a vontade de fazer as coisas, de ler um livro, de criar um novo hobby, de treinar, de correr, de me alimentar bem, de fazer muitas atividades, de estudar melhor, de trabalhar melhor, de ser mais produtivo. Eu tinha a vontade, eu tinha a ambição, mas mesmo assim eu não fazia. E o fato de eu não fazer vinha uma sensação ruim, porque com a procrastinação vem a frustração, e da frustração vem também o peso na consciência. Então eu sabia que eu tinha o potencial, que eu tinha a vontade, e mesmo assim eu não fazia. E aí, quando eram horas depois ou no dia seguinte, eu dizia: hoje eu vou fazer diferente, amanhã eu vou fazer diferente. E acabava que a mesma história se repetia e eu não era mais produtivo, eu não corria mais, eu não treinava mais, eu não focava na dieta, eu não estudava melhor, eu não trabalhava melhor, acabava não sendo produtivo e nada mudava. Mas aí, criando o hábito de ler, eu meio que aprendi um princípio que vem me ajudado bastante e me ajudou bastante. Eu acredito que possa ajudar qualquer pessoa que sofra com a procrastinação ou com a falta de motivação. Não só para que você possa se aprimorar na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal como pessoa. O princípio tem uma base muito simples, na real. É de uma forma muito simples, mas que tem uma eficiência muito grande, um êxito praticamente perfeito. No livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, o Mark Manson, ele menciona que ele saiu do seu trabalho e queria se tornar um empreendedor, que era o sonho dele. E ele tinha o seu blog na internet e ele precisava melhorar aquele blog. Então ele falou: eu vou sair do meu emprego e eu vou focar no meu blog 100% porque eu quero ser o meu próprio patrão, eu não quero receber ordens e eu quero ter o meu próprio empreendimento. Mas aí, assim que ele saiu do trabalho, ele disse que fez o que qualquer pessoa com muita esperança e com muita vontade de empreender faria. Ele disse que sentou no sofá, baixou uns jogos no laptop e ficou jogando. E ele ficou nesse ciclo por semanas. E aí ele foi vendo a conta dele mergulhando no vermelho. E aí ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava ter a inspiração para fazer alguma coisa, precisava ter o ato de fazer e de sair desse poço que é a procrastinação. E aí ele menciona que ele lembrou de um conselho que ele recebeu no ensino médio de um professor dele, o senhor Packwood, que dizia assim: se você precisa fazer alguma coisa, simplesmente faça. Não importa a grandeza dela, simplesmente faça. O ato de você fazer qualquer coisa vai fazer com que você realize outras atividades que sejam mais complexas de serem feitas. E isso é verdade. Porque a gente acredita que nós temos a inspiração para depois vir a motivação e aí vem a ação. E a gente acha que precisa viver nesse ciclo para que a gente possa realizar as nossas tarefas, para que a gente possa estudar mais, focar na academia, melhorar como pessoa, trabalhar os nossos relacionamentos, trabalhar a nossa comunicação, as nossas habilidades, mas isso não é verdade. Pode até ser verdade para algumas pessoas, mas através do princípio do faça alguma coisa, não é como um círculo, mas sim como uma linha reta, onde a gente tem a ação e aí depois vem a inspiração e depois vem a motivação. Porque aí você vai viver num ciclo vicioso de que você vai esperar a motivação certa. E geralmente a gente precisa passar por uma situação emocionalmente grande para que a gente tenha uma motivação perfeita ou ideal para a gente trabalhar em grandes projetos ou em grandes habilidades que a gente queira trabalhar. E com isso, a ação nunca vai chegar, ou raramente chega. E às vezes, quando chega, já é tarde demais, o que faz com que a sua frustração seja ainda mais ampliada. Mas no princípio do faça alguma coisa, primeiro a gente vai agir e depois vai vir a inspiração e depois vai vir a motivação para que a gente possa fazer coisas maiores, coisas que exijam mais tempo e mais dedicação de nós como na vida profissional ou na vida pessoal. Ele dá o exemplo de que ele falava para si mesmo: eu vou só mexer no cabeçalho do site. E quando ele se dava conta, ele já tinha modificado o site por inteiro. E eu comecei a aplicar isso para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para o meu estudo. E aí eu vi que isso deu certo. Eu queria criar o hábito de ler livros. Eu queria poder focar em ler livros e consumir conteúdos e melhorar o meu vocabulário. Então eu falava: eu vou ler somente uma página, vou ler duas, vou ler cinco, vou ler 10.
Quando eu me dava conta, já tinha lido 60, 90, 100 páginas, e isso era muito gratificante de se ver, porque eu não esperava, o tempo passava muito rápido. Se eu queria correr 15, 20, 30 minutos, quando eu me dava conta, eu já tinha corrido 40, 1 hora, já tinha corrido 7, 8, 9, 10 quilômetros. E o tempo se passava que eu nem percebia. Se eu queria estudar por 15 minutos, eu separava os conteúdos que eu tinha para estudar, e aí eu tinha estudado por 1 hora, por 30 minutos. Então, se você tem alguma coisa para fazer, você simplesmente faz, mesmo que seja pequena. Mas aí vem o pulo do gato. Você tem que reconhecer que pequenas ações são parâmetros de sucesso. Porque se você vê qualquer ação como um sucesso, você vai utilizar isso como combustível para que você possa realizar atividades maiores ou tarefas maiores que você tenha para fazer. Então, se você, por exemplo, se sente um bosta ou uma bosta porque você é uma pessoa arrogante, não consegue desenvolver bem os seus relacionamentos, você não consegue conversar bem com as pessoas, você não tem paciência para conversar e desenvolver uma boa conversa, uma boa comunicação, comece a trabalhar nisso, ouvindo os seus amigos, as suas amigas, o seu irmão, a sua irmã, família, por pelo menos 1 minuto. Ligue para eles, converse, puxe assunto, queira ouvir. E com isso você vai trabalhando para que você tenha mais paciência, para que você tenha mais o senso de conversar bem com as pessoas. Se você quer melhorar a sua comunicação, leia um livro por 5 minutos. Quando você se der conta, você já leu diversas páginas, um capítulo inteiro, 2, 3 capítulos, você já leu mais da metade do livro. Então, se você reconhecer o simples ato de fazer alguma coisa, mesmo que ela seja pequena, quando você se der conta, vai estar disposto a fazer coisas muito maiores, onde antes você enxergava uma complexidade extrema de fazer. Então, se você está sofrendo com a procrastinação e a falta de motivação, faça alguma coisa. Parece muito mais fácil falar, e de fato é. Nem sempre para todo mundo vai ser muito fácil replicar ou colocar isso em prática. Pelo menos para mim foi muito difícil. Mas você precisa tentar e fazer alguma coisa. Acredite, vai se tornar comum no seu dia a dia. Você fazer alguma coisa, enxergar isso como um ato de vitória. Vocês não têm noção do quanto eu enrolei para poder gravar esse vídeo e o quanto de vezes que eu já estou tentando, já deve ser a 15ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Mas todas as vezes que eu tentava, que eu falava alguma coisa errada, que eu falava algo que não ficava legal no vídeo, eu enxergava como um ato de vitória, porque eu pensava, porra, eu finalmente estou fazendo. E aí eu criava cada vez mais motivação e mais vontade de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo, de falar sobre isso para as pessoas. Então, quando você faz algo pequeno, o restante flui. Enxergue as coisas pequenas como um sinônimo de vitória. E aí, tarefas maiores vão ser muito mais fáceis de fazer. Tudo vai fluir melhor para você se você enxergar qualquer ação como um ato de vitória. Então, se você quer a resposta, agora você já sabe o caminho. Não espere as coisas ficarem prontas. Não espere a motivação ideal. Você não precisa ver um vídeo motivacional do Pablo Marçal para que você possa começar no seu projeto, para que você possa ler o livro que você quer, para que você possa melhorar nos estudos, para que você possa focar na academia. Você simplesmente precisa fazer alguma coisa, enxergar isso como um ato de vitória e pensar, porra, eu estou melhor do que ontem. E aí você vai ter mais combustível e mais motivação para que você faça outras coisas. Até porque, se toda ação que você tiver na sua vida você definir como um parâmetro de sucesso, então até o fracasso vai lhe dar um novo impulso.